A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Alô, amigos, um grande abraço. Esse é o Futebol em Rede para você. Vamos tratar aqui dos assuntos que envolvem o Brasil e o mundo. É uma semana muito importante, a semana mais importante do século para Palmeiras e para Santos. Estamos chegando na grande final da Libertadores da América. Se você não conhece ainda a gente, eu sou o Fábio Seródio. Na tela vocês estão vendo meu companheiro, amado e amigo Luiz Carlos Quartarolo. A gente apresenta esse programa aqui, Futebol em Rede, com comentários, com informações, sempre com bom humor envolvendo o futebol. E temos um longo trabalho aí para ser exibido, para você conhecer. Você vai lá no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/futebol em rede, aproveite, inscreva-se, como diz o Quartarolo, clica lá, inscreva-se, é gratuito, você encontra a indicação, lá você vai ter dezenas de entrevistas com personagens muito legais envolvendo futebol. É um arquivo sensacional falando de futebol, a gente vai aumentando a cada semana mais esse arquivo. Estamos em dezenas, ou melhor, em quase todas as mídias sociais, né, Quartarolo? Estamos por aí. Aliás, a última entrevista do Futebol em Rede, entrevista, está lá também à sua disposição, nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, com o João Leite, goleiro de Deus. É o primeiro atleta de Cristo no Brasil, tem histórias maravilhosas que ele nos contou e está também à sua disposição o Zé Sérgio, o Badeco, Emerson Leão, Candinho, enfim, grandes entrevistas que você vai acompanhar também no arquivo do Futebol em Rede, lá no YouTube. Olha, estamos aqui também na AltV, esse programa está na grade da AltV, a primeira TV da internet, por isso a melhor, né? Uma grade muito legal para você, com várias programações diferentes, inclusive o nosso Futebol em Rede. Um abraço ao Alberto Luquete, ao Sérgio Oliveira, a nossa Mônica Basile, nossa diretora de marketing e também de propaganda, de publicidade, ao o Frederico Batalha, tem grandes personagens aí convidados pelo nosso Frederico Batalha, nosso coordenador, o homem que escreve também no site sobre outros esportes, sobre várias situações. Ele gosta de basquete, o basquete é maravilhoso, né? O basquete tem história. E também estamos na Rádio Paradise FM, que é uma rádio da web, do Mr. Volpe, que não é o goleiro do São Paulo. Esse sabe sair jogando direito. Ele é meio esotérico, mas ele não perde jogo de bobagem, não. Nós estamos lá num horário alternativo, não é, meu caro Fábio Seródio? É verdade, radioparadisefm.com, e esse Volpe, como diria Sérgio Lindi, tem a antivisão do Fábio. Sim, esse não bobeia na jogada, né? Não, esse não entrega fácil, não. Só para você se ligar, a gente tem o nosso site, www.futebolemrede.com.br. Estamos no Spotify, no Instagram, no Twitter. Nossa, é fácil localizar a gente. Bom, Quartarolo. É multimídia, diria Milton Neves. Como diria Milton Neves, multimídia. Eu sou multimídia. Isso. Bom, começar pela Sociedade Esportiva Palmeiras, Quartarolo, porque o torcedor do Palmeiras está nervoso. Não sei por quê. O coração bate mais forte. São 3 jogos para o Mundial. 3 jogos para acabar aquela história de arqueologista, 1951. Ninguém aguenta mais 51 no Palmeiras. Essa é a verdade. Você sabe que o Palmeiras não tem ganhado no Brasileiro para ficar com 51 pontos. Ele adora esse número. Adora esse número. E o Palmeiras joga nesta terça-feira contra o Vasco da Gama. Aliás, será o reencontro com o Vanderlei Luxemburgo, que foi técnico do Palmeiras antes de Abel Ferreira. E aí, Quartarolo, Abel Ferreira parece que vai colocar em campo o que tem de melhor, opa? Olha, ele vai mesclar um pouquinho, mas ele vai colocar em campo alguns jogadores titulares. A importância de conquistar ponto também pesa nesse momento. Acho que ele está correto. Talvez eu esteja errado. Eu já falei isso sobre o Santos e sobre o Palmeiras. A decisão da Libertadores é de uma importância supra para os dois times. É o jogo do ano para os dois times. Diria até quase que o jogo do século para o Palmeiras. O Santos, nesse século, já tem Libertadores 2011, mas o Palmeiras não tem. E o Palmeiras tem apenas uma Libertadores contra 3 do Santos. Mas é um jogo espetacular para nós, brasileiros. Eu sou santista, vou torcer pelo Santos. Você também já disse que vai torcer. O Santos também terá muita torcida de torcedor do Corinthians, do São Paulo, do próprio Flamengo, enfim. Quem não torce pelo Palmeiras vai torcer pelo Santos, ou pelo menos vai ser simpático ao Santos nesse momento. Temos hoje a maior torcida do país e talvez, quiçá, da América Latina, da América do Sul, pelo menos. Mas a verdade
É exagero, mas se você colocar um país de 208 milhões, em que a maioria vai torcer pelo Santos, né? Até para torcer contra o Palmeiras. Mas a grande verdade é que eu também, a gente vai falar do Santos, é claro, mas eu também não entendo colocar time em reserva contra o Atlético Mineiro. O Santos hoje é convite a goleada. Acho que o Palmeiras tem que colocar um time para enfrentar um Vasco da Gama, que apesar da vitória sobre o Atlético, a gente sabe que é um time que tem muita deficiência. A gente conhece o trabalho do Luxemburgo, muita gente, ultrapassado nada, o cara conhece futebol. E é um dos maiores treinadores da história do Palmeiras, ao lado do Oswaldo Brandão e de Luiz Felipe Scolari, quer queiram ou não. O Abel Ferreira pode ganhar agora a Libertadores contra o Santos, entrar também para a história, mas a grande verdade é que quem começou o trabalho no ano foi o Vanderlei. Há uma certa mágoa no ar pela forma como ele foi demitido, ele tem lá suas razões. Eu acho que será um grande jogo. Agora, se o Abel Ferreira colocar pelo menos 5 titulares, metade do time como titular, eu acho que o Vasco tem pouca chance de ganhar o jogo, ou pelo menos de empatar. Vai dar Palmeiras. Sim, o Vasco é muito inferior ao Palmeiras. Né? A gente tem que... Nem... Coitado do Vanderlei. Até, por mais espírito vingativo que o Vanderlei tenha, ele sabe que o time dele é muito limitado. Está conseguindo alguns milagres aí e, ao mesmo tempo, decepcionado em alguns momentos. A questão mesmo é o Palmeiras. O Palmeiras é quem tem que resolver a vida dele. E é um momento crucial para o Palmeiras, Quartarolo. Porque, não sei, tem o Rodrigo Hidalgo, que era da Jovem Pan, saiu candidato a conselheiros. Eles estão alucinados, completamente loucos com essa história. E o César Saqueto vai também? Ah, vai todo mundo, vai todo mundo. A tia Leila. A tia Leila, vai todo mundo. Está todo mundo querendo ser conselheiro do Palmeiras nessa hora. Porque a chance do Mundial está muito próxima. Sim. E aí, vai surgir hoje. Hã? Avisaram o Bayern? Não entendi. Avisaram o Bayern Munique? O Bayern Munique está preocupadíssimo. Tanto é que não larga nem a liderança do campeonato alemão de medo. Mas não está jogando bem não, viu, Seródio? Não está uma porcaria. Aquele tal de Lewandowski é quase um gandu. Lewandowski está sobrando, mas o time tem, em relação ao que vinha jogando no ano passado, é claro que é normal, um time forte, ele oscila também, faz parte. Eu acho que se chegar Palmeiras ou Santos na final do Mundial, não vou dizer que vai ganhar. Mas vai dar jogo, Vai dar jogo. O futebol brasileiro está melhorando gradativamente ainda, né? Mas parece que tem dado uma melhorada nos últimos tempos. Aí tomara que chegue lá, né? E tenha jogo. O Flamengo, ano passado, deu jogo com o Liverpool. Pelo amor de Deus. Foi um jogo. E aí, o que eu estava tentando falar para você é o seguinte: é um momento crucial na carreira do Abel Ferreira. Porque você sabe muito bem que Abel Ferreira está a fazer sucesso no Palmeiras, conseguiu montar um bom time, conseguiu dar um padrão de jogo para o Palmeiras, e tudo isso é verdadeiro. Mas Abel Ferreira tem contra si o fato de que não ganhou porcaria nenhuma até hoje. Opa! É muito jovem, né? Mas não ganhou. E aí vai enfrentar um ganhador, que é o Vanderlei Luxemburgo, depois tem uma final de Libertadores da América. Eu diria que esta semana não é só importante para o Palmeiras, como é importante também para o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira. Certeza. Que agora ou vai de besta a bestial, ou de bestial a besta. Agora é a hora. É a hora do Palmeiras, Quartarolo. A hora do Palmeiras é agora, hein? Mas se ele perder para o Santos a final da Libertadores, é aquilo que eu falo sempre, Seródio. Há várias maneiras de você perder. Se você perder de 5, de 4-0, aí é complicado para explicar. Mas uma derrota por 1-0, 2-1, joga na prorrogação, nos pênaltis. Você tem que analisar que são resultados normais entre os dois times que se conhecem. O elenco do Palmeiras, na minha opinião, é melhor que o do Santos, mas o time do Santos, se jogar 11 que tem jogado, vai dar jogo. E qualquer resultado aí não seria demérito para o adversário. O que não pode é sair feio, tipo 4-0, 5-0, tomar muito jogador expulso. Aí sim, aí você pode discutir. Mas eu acho que se ele não ganhar a Libertadores e sair jogando bem, ter jogo contra o Santos, normal. Acho que o cara não tem que ter caça à bruxa por causa disso. Né? E do outro lado, vale para o Cuca também. Sim, mas você está querendo dourar a pílula porque você sabe, conhece muito bem o Palmeiras, sabe que se o Abel Ferreira perder a Libertadores, vão jogar amendoim no homem. Sim, mas não é justo. Este portuguesinho que vão jogar, pode ter certeza. Vamos ver, é semana crucial. É semana crucial também para o Santos,
O Santos deu uma tropeçada no Goiás. Que coisa, hein, Quartarolo? Assustador, né? Porque estava com 2-0 na frente, tomou a virada, 3-2, 4-2, aí foi buscar com um pênalti esquisito que deram para o Santos também, se bem que deram um esquisito para o time do Goiás. Mas a grande verdade é que não pode perder para um time que está lá embaixo na zona do rebaixamento. Eu acho que o Santos achou que ia ganhar a hora que bem entendesse, desdenhou do adversário, que não pode, e acabou tropeçando um jogo que era para ganhar 3 pontos. E que agora faz falta, inclusive, na classificação. O Santos está pendurado. O Santos tem que ganhar a Libertadores para voltar a Libertadores. Porque pelo brasileiro está difícil. Tem 45 pontos, a mesma pontuação de Ceará e Corinthians, e ainda vai cumprir um jogo com o time reserva, que é o Cuca vai levar o time reserva, para pegar o Atlético Mineiro. E eu acho que é meio suicídio colocar um time reserva para pegar o Atlético Mineiro no Mineirão, na atual fase do campeonato. Se bem que o Sampaoli, o São Pauli, é um cara meio esquisito. Ele às vezes consegue fazer o time render, às vezes o time naufraga em momentos assim inesperados. Se naufragar hoje para o Santos será uma glória, porque o São Paulo deixou o Santos, né? E o Santos não gostou muito da postura do São Paulo quando passou pela Vila Belmiro no final da sua relação com o Santos. Mas eu acho o seguinte, o Cuca, ele errou ao administrar o elenco do Santos no Campeonato Brasileiro, Quartarolo. Ele faz um maravilhoso trabalho, mérito total ao Cuca. O Cuca já merecia uma placa pelo trabalho bem executado, mas eu não posso esconder, ele errou na administração dos jogadores no Campeonato Brasileiro, Quartarolo. Ele contra o São Paulo botou um time reserva e depois usou bem os que estavam no banco a partir dos 30 minutos para garantir o resultado. Hoje, contra o Atlético Mineiro, é um convite à goleada, porque o Atlético Mineiro é mais ousado que o ataque do São Paulo. E se acertar uma grande partida, e pode acertar porque tem time para isso, daí o time volta lá de Belo Horizonte, não interessa falar que foi o reserva. O Santos tomou de 3, o Santos tomou de 4 e vai para a decisão da Libertadores. Eu acho que é você pular ou puxar para você um aspecto psicológico muito ruim. Eu não estou dizendo que ele tinha que botar o time titular, mas você tinha que mesclar, fazer o que o Abel Ferreira vai fazer contra o Vasco da Gama. Por que isso? Porque o jogo da final é só no sábado, volta amanhã, tem tempo de recuperar. Mas o cara pode se contundir treinando também. Não adianta ficar também se preservando e depois perder feio na Libertadores. Aí, o jogo contra o Flamengo no Rio, ele errou, na minha opinião, e contra o Vasco também no Rio ele errou. Ele deu o jogo para o Vasco, perdeu de 1-0 porque o Vasco é muito fraco. Se fosse o Flamengo, que é um pouco mais forte, seria também 4-5. Ou seja, você chama para cima de você um peso muito grande. Acho que aí também eu concordo com você. O Cuca errou. Ele faz um trabalho maravilhoso. Entendo o lado dele, que não tem um elenco com tantas opções como o Palmeiras, como o Flamengo. Mas a verdade é que ele tem que administrar melhor isso aí. E hoje o jogo está todo para o Atlético Mineiro. Além de ser fora de casa, se empatar é um ótimo resultado. Agora, o São Paulo, o que você falou, ele é meio maluco. Se ele botar todo mundo para frente, o Santos se guardar muito bem, sair no contra-ataque, conseguir um golzinho, mas eu acho muito difícil trazer alguma coisa de Belo Horizonte com o time que ele mandou lá. É um time talvez para o futuro, mas não para agora. Vamos ver o que vai acontecer. O Santos tem de novidades aí, o Alisson voltou, já está treinando, recuperado do Covid, tomara que esteja bem para o jogo de sábado. Esse é um jogador que ajuda, vai ajudar na final, que é um jogador que tem sido muito importante, é o capitão do time, inclusive, né? E pelas atitudes de marketing da Conmebol, a gente já sabe até os uniformes que vão ser utilizados na final da Libertadores da América. O Palmeiras vai de verde, o Santos vai de listrado, né? Bom, e aí, o Santos arrumou um patrocinador pontual para o final da Libertadores. Na situação que o Santos está financeira, tomara que esteja rendendo dinheiro para o Santos. O Santos não precisa de espaço em lugar nenhum. Quem precisa de espaço é quem paga para entrar na camisa do Santos. Isso é uma lógica do marketing que muitas pessoas não têm. Eles acham que cede aqui, recebe lá. Não é bem assim, não. Aí, hoje, quem precisa de dinheiro é o Santos e não o patrocinador de espaço. E aí, Quartarolo, eu vou fazer um desabafo para você. Você sabe que eu estou torcendo para o Santos. Sim, aí eu falei, eu vou comprar uma camisa do Santos. Quando eu fui procurar a camisa do Santos, o Santos trata a sua venda de uniformes que nem a portuguesa, cara. Não pode, cara. Hoje o que rende venda de camisa
é a cópia, ou pelo menos o mais próximo possível da camisa que o time usa em campo. Os caras compram a camisa sabendo, até o cara que coleciona, por exemplo, sabe aquela camisa da temporada tal, camisa da temporada... Por que sabe? É lógico, qual da marca da camisa, por causa do logotipo dos patrocinadores da camisa. A camisa do Santos vendida assim, limpa, sem patrocínio nenhum, sem pet, sem porcaria nenhuma, não é legal. Para o Santos, só ajuda a vender camisa, Cortarolo. Se vender uma camisa limpa, enquanto não trocar essa camisa, o torcedor vocês vão comprar outra. Se você vender a camisa atualizada, o torcedor do Santos, aquele que gosta, aquele que é apaixonado pelo clube, vai querer comprar uma camisa atualizada. Basta o time estar bem, lógico. Quando o time perde, ninguém quer comprar nada. Mas é uma lógica do marketing. Trabalha a coisa certa, caramba. Você pega a Umbro, é o mesmo fornecedor de material esportivo do Grêmio. O Grêmio faz tudo certinho. Se você quiser comprar o uniforme do Grêmio, tem logotipo, tem o patrocínio, tem pet de competição, tem tudo. Mas o Santos não tem. Vai entender isso. Fazer o quê? Tomara que... Hoje o mundo é dos espertos, não é dos lerdos. Por falar em esperto, o Mancini ficou bem espertinho com a vitória contra o Sport Clube do Recife. Recuperamos. Agora vai. Aí, tomou um chocolate do Bragantino. Eu vi o jogo, Cortarolo. Que coisa feia o Corinthians, Cortarolo. O que houve? Houve que o Bragantino foi superior o tempo todo, muito mais no primeiro tempo. É um time muito bem armado. O Barbieri acertou, o Claudinho está sobrando, não é? A verdade é essa. O Corinthians tem feito algumas coisas aí dentro do seu limite. O Corinthians, de novo, teve uma frase que eu usei outro dia, que agora está todo mundo usando, né? Teve um reencontro com a sua realidade. O Corinthians foi totalmente amassado, dominado, e também com erros individuais. O Fábio Santos, que é um jogador que raramente erra, errou no começo ao dar uma bola para o Bragantino, com 1 minuto de jogo, e errou no final quando podia ter diminuído o placar, que aquilo lá é para fazer gol, né, Fábio Santos? O seu xará bobeou ali. Mas acontece, é um time instável. E agora, na quinta-feira, é jogo contra o Bahia em Salvador, é um jogo atrasado, em que o Bahia precisa ganhar, porque está lá amarrado atrás da classificação, e o Corinthians precisa ganhar para ainda sonhar com alguma coisa. Acho que a Libertadores ficou um pouco mais difícil, para entrar pelo menos no G7, G8, mas de qualquer maneira é preciso amealhar pontos. O Corinthians tem agora o Bahia, depois tem o Ceará, em casa. Ou seja, são jogos que ele teria, teoricamente, que vencer. Mas ele prova que ele também está irregular, ele está abalado por muita coisa, não consegue jogar. E um time que tem altos e baixos até dentro do próprio jogo. Ontem não mereceu fazer nada, além do que perder por 2-0. Aliás, o Bragantino podia ter feito. A única coisa que eu não gostei hoje é o Bragantino botar na sua rede social o Claudinho com a camisa da época do Corinthians e agora. Alô, Bragantino. Alô, Red Bull. Parabéns, a campanha melhorou, está aí brigando, pode sonhar com Sul-Americana. Mas o Claudinho não tem nada a ver com o Corinthians. A história do Corinthians, do Claudinho no Corinthians não existe. Isso é uma grande bobagem de torcedor. Se a conversa de bar eu entendo. Mas a partir do momento que você institucionaliza a conversa, não tem que botar isso. Isso é um tipo da provocação idiota, né? Isso eu venho falando há um bom tempo, mas esses novos gênios que surgem, principalmente por causa das redes sociais, não conseguem perceber. Uma coisa é o Fábio Seródio fazer alguma coisa na rede social. A outra é o Fábio Seródio fazer em nome de uma instituição. Avacalha tudo. A instituição não pode tratar a sua imagem na rede social como o Zé Mané, fazendo provocação. Não é. Aí é Zé Mané, não é instituição. Não, isso é em base, né, Seródio? É uma coisa ridícula. Porque Fazer provocação. O cara começou no Corinthians, não ficou. Tanto jogador começa num lugar, não dá certo. O Jeromel era para ser jogador do Palmeiras, gente. E foi se transformar num grande zagueiro em outro time. O Marcelinho Paraíba começou lá, jogou no Santos, e era só mais um. Depois se transformou num belo jogador no São Paulo, até em seleção brasileira. Você tem que respeitar esse tipo de coisa, ninguém acerta tudo. E outra, o cara não fez nada pelo Corinthians. A camisa do Corinthians ele usou algumas vezes, mas ele não foi o Jô, não foi o Renato Augusto, não foi o Emerson. Não tem nada a ver. Nada a ver. Uma bobagem. Vai ficar levantando
Sabe? Ressuscitando defunto que não deveria voltar. São coisa boba. Bom, por falar em coisa boba... Mas o Claudinho é bom jogador, hein? 16 gols do campeonato. É outra coisa, né, já está vendido, viu, Quartarolo? Está vendido para quem? O Leipzig. Vai pagar 12 milhões de euros, cara. Mas o contrato dele foi esticado até 2024. Ok. O Red Bull comprou 50% dos direitos da Ponte Preta e mais 50% dos direitos do Corinthians. Ok, tudo certo. Agora, vamos supor que ele não vá para o Leipzig agora, vá para o Palmeiras, vá para o Santos, vá para o São Paulo, para o Flamengo e não renda. Mas é um jogador que você está de olho, que é um investimento. Mas ninguém garante que ele vai continuar jogando isso. Não. E ainda a respeito do Corinthians, o Mancini chegou a falar que falta concentração. Não me diga. Se é verdade isso, eu já colocava eles concentrados hoje. Chama o psicólogo. E o fato, no psicólogo, aí azeda tudo. E o fato que eu vendo o time do Corinthians jogar, primeiro, eu não consigo entender, ontem o Gil não tá jogando nada, a zaga do Corinthians dando espaço para os caras do Bragantino, que se fosse outro time tomava demais. A zaga do Corinthians muito mal posicionada, e eu não consigo entender o Mancini insistir com o Ramiro no meio campo. O Ramiro, para cumprir função em campo, se eu cobrir lateral, cobrir aqui, cobrir ali, é um bom jogador, não é ruim. Agora, ele para sair jogando, ele para levantar a cabeça e botar o time para correr, meu Deus, não dá certo, cara. Não faz parte do show do Ramiro fazer isso. E uma coisa que eu tô muito cismado. Cadê o futebol do jogo? Ficou no Japão? A bola tem que chegar, né? Não, a bola tem que chegar, mas Quartarolo, ele está se movimentando mais do que torcida na arquibancada na pandemia. É o problema que o Corinthians tem. E outra coisa, né, Cerote? Você falou aí da cabeça de área da zaga. Me deu a impressão ontem, vendo um espaço do jogo, que o Mancini cometeu o mesmo erro que cometeu contra o Palmeiras. Ele achou que podia propor o jogo. Uma coisa é o Sport Recife, que é muito fraquinho. Outra coisa é o Bragantino, que é um time que joga fazendo triangulações com muita velocidade e se aproveitou do espaço existente entre a defesa e o meio-campo. Eles construíram tudo ali, e sem falar na marcação adiantada. Ou seja, por incrível que pareça, isso que eu vou falar, o Bragantino é um time menor que o Corinthians, com todo respeito. Apesar da ligação, da parceria com o Leipzig, mas é um time menor, é um time pequeno. O Corinthians é um time grande. Só que ontem o Corinthians não podia jogar como time grande. Era melhor ter esperado o Bragantino. Ou então ter feito uma outra escolha na hora de montar o time. Aí o Mancini, que tem méritos em ter tirado o time da cova, também tem que ser cobrado se não conseguir essa vaga na Libertadores. Aliás, 10º lugar, com 45 pontos. Ou o Mancini começa a torcer desesperadamente pelo Santos para dar jogo, ou então já era. Léo, Natel e Otero, por exemplo, estão suspensos e não jogam contra o Bahia. Léo Natel não joga? Não joga. Puxa vida. E o Otero, então? Acho que as baianas do Acarajé nem sairão a quinta-feira à rua. Não vai. Quinta-feira, quando o ônibus passar, que tem aquela lagoa, como que chama? Esqueci o nome da lagoa lá, que fica os orixás lá. Deve ser Antônio Carlos Magalhães. No Itororó lá, que tem os orixás na lagoa. Lá é tudo ACM, lá é tudo Magalhães. A coisa vai ficar feia. Bom, o Corinthians mudou o patrocínio da camisa, estava na cara que isso ia acontecer. A Neoquímica foi para a posição master na camisa do Corinthians, disse que vão dar mais 20 milhões, tomara que seja verdade. Mas para convencer a pôr o nome no estádio, ele é esperto, né? Ele é esperto. Bom, vamos ver o que o Corinthians vai fazer. E aí, Quartarolo? O São Paulo, Quartarolo. Sim. O São Paulo. É. Qual a novidade do São Paulo, Quartarolo? A novidade é que não tem novidade. Continua o mesmo marasmo, mas dos 15 detidos pela polícia por vandalismo, por ato de terrorismo, 9 já foram soltos pela justiça. Os caras têm imunidade, têm passe livre. São Paulo está protestando contra isso. Achei bom protestar mesmo. Foram presos em flagrante, né? Não tem desculpa. E com bomba, aquilo é ato terrorista, aquilo não é apenas tacar pedra no ônibus, aquilo é ato terrorista. Tem que se tomar uma providência enérgica. É porque só atacar pedra no ônibus também já é crime, né? Sim, mas
Ainda o cara que taca pedra fala assim, mas era uma pedrinha. Não, sim. bomba é diferente, pode explodir o ônibus, pode matar pessoas, a pedra também pode. A pedra também. Também pode. Mas aí que tá, né? E aí 9 já estão na rua, eles têm advogado bom, rapaz. Nossa, que coisa, hein? Agora, a polícia, parabéns à polícia que prendeu os caras. Prendeu e mostrou por que prendeu. Olha, eles estavam com isso. Aí a justiça vai lá e solta, quer dizer, eu acho que o policial que prendeu essas pessoas, o grupo de policiamento, deve estar muito feliz hoje. O cara fica decepcionado, frustrado, fala, poxa vida, eu prendo o cara, e é capaz ele do cara e encher o saco do policial ainda. Já estamos vivendo um mundo meio louco, né? Porque a justiça é leniente, a justiça é fraca, a justiça trabalha, às vezes, para o bandido, amigo. Pelo amor de Deus. Infelizmente, tem esperto para tudo quanto é lado. E nós estamos vivendo... Tem outro nome, viu? Mas nós estamos vivendo numa era extremamente delicada em relação a isso. Bom, pelo menos o São Paulo contestou, porque ultimamente esse cara passa a mão na cabeça, capaz de receber lá na porta da delegacia, voltou, os bandidão voltou, eles são tudo louco. Não, e outra, é torcedor, é direito humano. Bom, o fato é que o São Paulo continua nessa situação, queda livre, eu não vejo nenhum otimismo no São Paulo, porque são 4 pontos agora de diferença para o Internacional. A fofoca é de que não tem um substituto para comandar o time, final de temporada, e por isso vai deixando o psicólogo aí. Mas onde está o Muricy Ramalho? Você ouviu falar dele? Né? O Muricy não vai assumir, Serão. Já está mais do que certo. Não, mas não é assumir. Ele não é o coordenador de futebol. Sim, mas ele não vai mexer nisso aí. Porque está claro, pelo menos, isso é a impressão que eu tenho, não é informação, hein, gente? Está claro que já conversaram com o município, pediram para ele assumir, ele falou, não vou assumir. Então, continua o Fernando Diniz. Agora, na praça está o Felipão, que saiu do Cruzeiro, se demitiu, porque o Cruzeiro também não ofereceu nenhum planejamento para ele, do jeito que ele queria. O Lampard está na praça. Né? O Marcelo Galhardo está com um problema lá no River Plate, está bravo com o diretor, né? O Zidane está balançando. Eu estou falando dos estrangeiros porque o Ramires provavelmente não vai mais para o Internacional, né? Então, são técnicos. Aliás, hoje tem uma notícia, né, que eu entendo que o jornalista tem que buscar informações, faz parte. Tem uma notícia no UOL que o São Paulo, através do Carlos Belmonte, o ano passado, conversou com o Ramires, já conversou sobre o Galhardo. O São Paulo parece a reunião do PT na época que era governo, né? Para decidir se ia tirar a unha ou não do presidente, normalmente tirava a unha daquele dedo que ele não tem, né? Porque isso demorava mais. Para fazer isso, tinha que fazer reunião um mês inteiro para chegar à conclusão, para ser democrático. Sabe como que é? Eu acho que a diretoria de São Paulo, que nós temos amigos lá, a gente gosta, eles estão tateando, eu acho que eles estão demonstrando inexperiência e até ausência de comprometimento, porque tem que tomar uma decisão. Eu vejo o São Paulo, por exemplo, domingo, Atlético Goianiense e São Paulo. Eu não vejo o São Paulo chegando em Goiânia e ganhando o jogo, você vê? Olha, tá difícil de acreditar. Aí os caras fazem matéria, eu entendo também, mas essa sequência de jogos que salvou o técnico no primeiro turno, só que agora a situação é bem complicada, né? Só faltam 6. Agora, faltam 6 e outra, agora tem recuperação, agora é lata do lixo, jogar o trabalho todo no lixo. Sei lá, acho que os caras estão sendo muito lentos para tomada de decisão. Não, se o Atlético Mineiro vencer hoje, Seroli, ele vai a 47. Fica a 1 ponto do São Paulo. Quem? Se o Atlético Mineiro ganhar... Sim, mas tá 57. Todo mundo dando sinal de 57. É 1 ponto do São Paulo que tem 58. Vai fazer o quê? Acho que o São Paulo tem 1 semana para resolver o problema. Até agora não aconteceu absolutamente nada. O Milton Neves andou falando aí que o Felipão acertou com o São Paulo. O Milton é bem informado. Hã? O Milton é bem informado. Sim, eu não estou duvidando, estou só dando... Quando ele se dava melhor com o Felipão, ele botou o Felipão na seleção brasileira, lembra? Sim. Ele falou pro Ricardo Teixeira, o voto de Minerva era meu. Eu peguei e falei, Felipão. E o Felipão foi e ganhou a Copa. Vamos ver se o São Paulo consegue sair do... Tudo bem. Como?
A Jovem Pan não acreditava muito que o Brasil ia ganhar a Copa de 2002, mas tudo bem. Mas fazer o quê? Tivemos que falar, olha, o Brasil é sempre o Brasil. Não adianta. Melhor ir. Mas tinha gente que dava aquele interesse pessoal, pujante. Não, deixa que eu vou. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, Quartarolo, para encerrar o nosso papo aqui, o grande assunto do final de semana foi o pênalti do Grenal. Para mim foi pênalti. Para mim não foi pênalti. Para mim foi pênalti. Para mim não foi pênalti. A bola bate do lado e depois encosta no braço. Não foi pênalti. Tá com o braço aberto. Não é o que eles falam aí? Aí... Seródio, só uma coisinha. Eu sempre fui contra marcar esse tipo de pênalti. Virou queimada. Você fica falando de queimada. Então, mas quando o Santos jogou lá e o Balieiro, na mesma jogada, houve o pênalti em cima da hora, na ida da Libertadores, às quartas de final, o seu Renato Gaúcho sorria à vontade e dizia, não, é assim mesmo, o VAR está aí para isso, o VAR confirmou o pênalti. E outra, se o Kahneman está na jogada, presta atenção, se o Kahneman está na jogada, 90% de chance de ter sido pênalti, que ele está banado. E, aliás, ele agora vai perder o companheiro, que o Jeromel vai ficar 6 a 8 semanas fora do futebol, com a recuperação ao grande zagueiro do Grêmio. Esse sim é o bom zagueiro do Grêmio. O outro só acompanha e é um caçador, vive fazendo falta e dando porrada. Então, se o pênalti foi em cima dele, ou ele que cometeu, foi pênalti. Percebo que você não gosta muito da Argentina. Desconfio. Mas o fato, Quartarolo, é que o Renato chorando na coletiva. Eu vou botar o time. O Renato é um... Porque estão me roubando. Se querem que o Inter seja campeão. O Inter desde 79 não ganha nada e ele está falando do Inter. Vai pro inferno, Renato. Mas o Renato... O Renato é a parte. O Renato faz o drama dele. Ele joga pra torcida, você sabe. Mas o árbitro era o Luiz Flávio Oliveira. O irmão do Paulo César. Acho bom árbitro. Eu acho bom árbitro. Mas eu acho que ali fizeram uma sacanagem com ele. Por quê? Cadê o VAR? O VAR falou que foi pênalti. Ele deu o pênalti. Ele deu e o VAR confirmou. Então, eu acho que o protocolo precisa ser acertado. Sim. Num momento desse, ou ele tem que ser esperto o suficiente para acalmar a situação, vai até lá e confirma o pênalti. Porque o VAR também tem a chance de acalmar ânimos. Sim. Ou ele fica crucificado, porque todo mundo vai atirar nele. Eu não daria o pênalti. Muitos dos ex-árbitros corporativistas da TV também não dariam pênalti. Os mesmos que faziam cagadas na época que apitavam. Sim. Eu daria o pênalti. Pronto. Mas os caras fazem cagada até no VAR. Bom, aí ficou aquele clima. Eu acho que parabéns ao Internacional, quebrou o Abel. Muito legal. Também os caras já foram ressuscitar o Abel da primeira passagem lá. O Abel que corria, o Abel que não corre mais. O Abel conseguiu. O futebol é assim, alto e baixo. Se o cara é bom, é bom. Ele tem uma vida inteira contando que ele é bom. Não é de hoje. É agora, né? Não é agora. Mas, na hora do alto, cai purpurina. Na hora do baixo, cai a pedra. É assim que funciona. Felizmente. O Cruzeiro rasgou o contrato com o Felipão. Ao contrário, foi o Felipão que rasgou, né? Sim, para mim foi o Cruzeiro. O Cruzeiro não cumpriu nem metade daquilo que acertou. Verdade. Aliás, está me decepcionando esse tal de Sérgio, qualquer coisa aí, que virou presidente do Cruzeiro. Não que eu achasse que ele tinha uma varinha de condão e ia conseguir resolver o grande buraco que fizeram com o Cruzeiro. Mas pelo menos manter a palavra. O Felipão no Cruzeiro era bom para o Cruzeiro, não para o Felipão. É verdade. O Felipão no Cruzeiro que dava certo prestígio para o Cruzeiro na situação que está. Perdeu o Felipão para trazer o Zé Mané da Série B é um desserviço à instituição Cruzeiro. O Cruzeiro me decepcionou nessa. O Felipão conseguiu fazer o mínimo, salvou o time da Série C. Eu não esperava também que o Felipão fosse terminar campeão do mundo. E faltam ainda 6 pontos que a diretoria perdeu na FIFA. Sim. Podia melhorar um pouquinho. E outra, se não fosse o Felipão, tenho certeza absoluta que cairia para a Série C. O Felipão fez o papel dele. Agora só acho que o Cruzeiro errou. Em não cumprir, nem pagar o salário dos caras que estão lá. Você vê.
Isso sem contar que for um jogador que tem recuperação de cirurgia, está fazendo recuperação em outro lugar. Os caras fecharam a porta. O problema do Cruzeiro não é o jogador. O problema do Cruzeiro é quem mandava. E quem está mandando agora? Quem manda é que é o problema, não é o jogador. Não é o coitado do funcionário que está sem receber salário 3 meses. É um desperdício. E aí, para finalizar nossa conversa aqui, não sei se você viu, a rígida Conmebol tomou a decisão. Nada de nego no gramado. Não. Entregando taça. Nada, hein? Não. Não pode. Que dureza. Vamos ver se na prática vai acontecer. Que o fanfarrão quer estar lá. E sem máscara. O fanfarrão adora nessa cena. Ele quer estar lá. E ele é palmeirense. Se eu fosse o Palmeiras, eu proibia, porque ele é meio pé frio, hein? Mas vamos em frente. Então, vamos ver o que a rígida Conmebol vai fazer na final da Libertadores. Se for fazer a burrada que fez na final da Sul-Americana, é melhor parar. Porque na final da Sul-Americana, o presidente da Conmebol sem máscara, tinha convidado para lá, convidado para cá. Não sei se você percebeu, Quartarolo, não tem público nos estádios no mundo todo. Sim. Não é porque você é convidado da Conmebol que você tem a garantia de não estar contagiando ninguém no estádio. Mas aí que tá, o Serodi, agora vai ter o Mundial de Clubes. Não interessa que os caras fazem exame nem nada. Não pode FIFA... ter público. Sim, eu também acho. Mas agora a FIFA está vendendo ingresso para o Mundial de Clubes. Aí eu faço a mesma pergunta que você fez. Mas, vai ter público? Não vai ter público. Eu acho que eles são mais Eles querem o lucro, seja de qualquer forma. O vírus agradece. É um absurdo. Vamos que vamos. O problema é deles. Eu não vou. Eu fui convidado. Serodi, eu fui convidado, mas eu não vou. Eu fui convidado e vou assistir o jogo de casa. Eu também. Bom, Quartarolo, no palpitão da semana passada, nós dois acertamos o mesmo jogo. São Paulo e Curitiba. Sim. O resto nós erramos tudo, tá? Nossa Senhora. Isso significa... Nem Bragantino e Corinthians acertei. Puxa você colocou Corinthians 2-1, eu coloquei 1-1. Burro. Significa que o Quartarolo foi a 16 pontos e o Seródio a 15. Continuamos na cola. E nessa semana teremos poucos jogos, até porque são jogos para cumprir tabela, né? Acertar a tabela do Campeonato Brasileiro. Teremos na terça-feira Palmeiras e Vasco. E aí, Quartarolo? Palmeiras e Vasco? Palmeiras 2-0. Palmeiras diz que vai colocar o time principal, né? 2-0. 2-0 para o Quartarolo, 3-1 para o Palmeiras para o Seródio. Ok. Atlético Mineiro e Santos. O Santos vai com o time reserva contra o time de São Paulo. 3-1 Atlético Mineiro. 3-1 Atlético Mineiro? Convite a goleada. Quem que vai ser o centroavante do Santos? Sei lá. É aquele que coloca o jogador de basquete? O Bruninho, o Raniel tá fora, né? Deve ser uma coisa dessa aí. Não é o titular. Pronto. 3-0 para o Atlético. Tá bom, você tem chance de acertar. Aí nós temos o Grêmio e Flamengo na quinta-feira. Um jogo que deveria ser um jogo quente, não fosse o Flamengo e Grêmio ter perdido no final de semana. Era um jogo decisivo, agora já não é um jogo decisivo. É decisivo para a vaga na Libertadores da América. Grêmio e Flamengo. O que você acha que vai acontecer? Vai ser em Grêmio. Em Grêmio. Em Grêmio. 2-0 Grêmio. Olha, como sempre, o Grêmio costuma fazer em casa 1-1. E teremos Bahia e Corinthians, jogo que vai acontecer em Salvador, jogo atrasado para acertar a vida do Corinthians. Bahia e Corinthians, não sei o que fazer nesse jogo, porque o Bahia tem um poder de fogo muito grande. E o Corinthians também. Mas o Corinthians, acho que lá vai ser mais ajuizado, até por jogar fora de casa, vai jogar no contra-ataque. Aí ainda pode fazer alguma coisa. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians? Sim. Vamos recuperar. Você vai me chamar de louco. Sim. 2-2. Tá bom. Dois jogo movimentado. Goleadores. 2 times que fazem muito gol. É verdade. Um jogo movimentado. Sim. Bom, Quartarolo, essa semana vamos viver aí as fortes emoções do acerto de tabela do Campeonato Brasileiro e vamos nos preparar
para a Libertadores da América. Tá bom, Portelão? E na Libertadores da América, nós ainda temos mais um Futebol em Rede na sexta-feira. É claro, temos também um convidado muito especial que vai falar com a gente para o Futebol em Rede Entrevista na segunda-feira, que a gente vai anunciar a tempo, é claro. Conte sempre conosco aqui nas redes sociais. E no sábado, com certeza, já conversei com os diretores do Futebol em Rede SA, e eles me disseram, o Fábio, o Santos, o Seródio, o Luiz, o Carlos e o Quartarolo, que vamos ter uma live após Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, ou após 90 minutos, ou após 120 minutos, ou após os pênaltis. Nós estaremos aqui no próximo sábado com você, na nossa live no Instagram, a live do Camarote, Futebol em Rede, venha para a rede você também, aqui na AltV, mais um programa, e passe lá no YouTube, por favor, né, Seródio? youtube.com/Futebol em Rede. Como diz o Seródio, não tem contraindicação, não tem intolerância, não tem alergia, não vira jacaré, não tem efeito colateral. Clique lá, porque você vai dar uma forcinha para nós. Isso. Aliás, a gente tem uma força para a Lívia Nepomuceno, amanhã eu vou dar uma entrevista para ela no canal dela, tá uma beleza. E você também, a Lívia Nepomuceno, minha companheira da Fox, da falecida Fox, né? Que agora está acabando, infelizmente, né? Porque tem gente que não gosta de concorrência, né? Gosta de correr sozinho. Mas tenho muitos companheiros importantes lá. Aliás, queria desejar que está voltando a trabalhar o Theo José, depois da Covid, que ele faça uma grande transmissão, ele que sempre faz grandes transmissões, no sábado pelo SBT, que vai ser um grande momento da emissora do Silvio Santos, do Cenoura Bravanel. Então, o Silvio Santos, que nos acompanha aqui, aliás, ele acompanha, ele gosta da nossa programação, né? Ele copia muita coisa daqui, copia. Seu Cenoura Bravanel, não vá tirar o jogo do ar. Põe o jogo sábado no horário do jogo. Não acorde de manhã e diga, essa finalzinha dessa Libertadorzinha aí, confirme. Estou brincando, é claro. Theo José, grande trabalho, Mauro Betting, enfim, o pessoal lá. O André Galvão, que é um grande repórter, já está no Rio acompanhando de perto tudo. Boa sorte para Santos e Palmeiras. Mas é claro que voltaremos a falar mais no assunto na sexta-feira, né, meu caro Fábio Seródio? Isso, boa sorte a todos. Eu queria, quem sou eu, mas eu queria dar uma dica para o senhor Cenoura Bravanel, o senhor Santos. Ele, de vez em quando, naquelas brincadeiras, mandava consultar os universitários, né? Consulta o Pato. Ele não está fazendo nada mesmo. Nem para ser comentarista da TV do pai e da mulher dele, ele se prontificou. Tem que ir lá, tem que ver o jogo. Não vai dar. Silvio Santos, mas eu tenho um conselho para o Silvio Santos. Contrata o Faustão, ele está saindo da Globo, ele é bom, viu? Um abraço, Serote. Tchau, um beijo para todos vocês, até a próxima, se Deus quiser. Aqui na AltV, vem para a rede. E não esqueça, a gente também está na Rádio Paradise FM, www.paradisefm.com. Beijo para todos vocês, até a próxima. Se Deus quiser. Tchau! Tchau!